Mais uma aula aqui de economia, falando aqui da análise de conjuntura, e hoje vamos falar um pouquinho aqui das últimas decisões do Banco Central americano, né, e como isso está impactando o mundo aí. Primeiramente, né, para colocar uma contextualização aqui, né, o Banco Central americano, ele reduziu bastante as suas taxas de juros, né, principalmente por conta da pandemia, né, ele já vinha numa crescente ali. A gente pode olhar aqui, né, por esse gráfico que as taxas de juros deles são um intervalo, né, entre 0 e 0,25 é o que está hoje, né? Mas aqui pega, acho que a banda superior da taxa, né? Mas já dá para ver que aqui de abril de 17 até abril de 19 ele estava numa crescente, chegando ali perto de 2,5%, né, o range, né, a margem ali que ele trabalha. E aí, um pouco antes da pandemia, ele diminuiu um pouco a taxa de juros, né, já querendo dar uma política monetária expansionista ali para incentivar a economia a crescer mais. Só que aí, né, chegou aqui janeiro de 2020, fevereiro, e aí veio a pancada aqui da pandemia e eles abaixaram a taxa para o intervalo entre 0 e 0,25, né, e assim ficou até hoje, né. Aí a ideia deles é que agora que a economia está voltando a trabalhar em patamares de empregos melhores, que os problemas já estão terminando, já estão sinalizando para o mercado que eles vão voltar a aumentar a taxa de juros deles. E aqui, só para a gente ter uma ideia, né, eu trouxe esse relatório que mede ali as expectativas das pessoas que trabalham no Banco Central americano, né, que reúne ali também bancos centrais de outros estados, de vários estados dos Estados Unidos, né, que compõem ali o equivalente ao que fosse o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, né? E aí a gente tem aqui, primeiro de tudo, aqui nesse canto, a parte do PIB, né? Quanto que eram as expectativas dele para o PIB em setembro, né? 22 de setembro de 2021. E aqui é o que realmente aconteceu, essa linha, né? Então teve uma queda aqui em 2020. E aqui é o quanto que eles acham que ia fechar 2021, quanto que eles acham que ia fechar 2022, quanto 2023 e assim por diante. E aqui o longo prazo, né? Então isso aqui é o PIB, né? Então eles acham que 2021 vai acabar fechando com um PIB maior ali do que, né, justamente por esse, vamos dizer assim, esse pullback, né? Rolou essa porrada para baixo, então muita gente que deixou de investir aqui guardou para fazer esse investimento no ano seguinte, né, quando as coisas estivessem melhorando, quando a economia começasse a reabrir e tudo mais. Aqui é o nível de desemprego, né, então é exatamente o contrário ali, né. Na pandemia o desemprego aumentou bastante porque muita gente não podia trabalhar, né, e aí a ideia é que o desemprego vai baixando até percentuais aqui alcançáveis, né. Lembrando que o Banco Central americano ele tem por objetivo a estabilidade de preço, mas também ao máximo nível de emprego. E aqui é a inflação, né? Então aqui a gente tem a inflação geral e aqui o núcleo da inflação, né? Que acaba sendo um pouco menos volátil, porque ele pega só a parte mais que importa mesmo, e talvez a parte que fique mais volátil vai ficar aqui dentro desse índice que pega mais componentes, né? Então a gente pode ver que a inflação dele era esperada aqui para ser entre 4,5 e 3,5 mais ou menos, e que estava ali mais ou menos acima de 4, né? Então isso era a expectativa, lembrando dele aqui em setembro. E aqui, o que significa esse gráfico aqui? Cada bolinha é um participante do comitê de política deles lá, de política monetária, e aqueles, né, todo mundo concordava que 2021 ia ficar entre esse intervalo aqui, a taxa de juros entre 0,25 e 0. E ali, quase metade que falava que ano que vem, né, que no caso é esse ano, 2022, ia ficar igual, ia ficar 0, 0,25. Uma galerinha achava que ia ter um crescimento de 0,5%, né, 0,25 pontos percentuais, na verdade. E tinha 3 caras aqui que achavam que ia subir perto de meio ponto percentual. E já para os próximos anos, a galera já ia falando aqui, ó. Acho que tem cara que falava que ia estar mais de 1,5. Tem cara que no 2024 vai estar 2,5, né?
e assim por diante, até que no longo prazo a galera, né, vamos dizer, se pegar aqui a média, né, estaria aqui em 2,25. Beleza, isso é em setembro de 2022. Aí chegou dezembro, né, a coisa já mudou bastante. Por que que mudou? Principalmente por conta disso aqui, ó. Que a inflação, né, veja só, comparação entre um gráfico e outro, né? A inflação de 2021 fechou lá em cima, acima da banda que os caras estavam esperando, né? Então fechou ali mais de 5%, né, esse PCE de inflação ali, né? E isso foi preocupante, né? Porque as pessoas já estavam ali preocupadas com a inflação perto de 5 e aí vai fechar perto de 6 e pouco, e agora parece que está mais de 7, né? Então ficaram preocupados. O nível de desemprego, né? Vejam que ele caiu um pouco ali do que era esperado, né? Então eles esperavam um desemprego maior, veio um desemprego menor. O PIB veio parecido ali, né, com o que estava esperado. E ali, por último, né, a decisão ali da galerinha aqui, que praticamente mudou. Aqui 2021 aqui, isso é em dezembro, né? Todo mundo já concordava que ia ficar em 0,025 mesmo, a banda de meta de juros que eles têm lá. Só que olha o que mudou, né? Primeiramente, ninguém mais acha que vai se manter em 2022 sem alteração. Então vai ter alta de juros nos Estados Unidos esse ano. Isso eles falaram ali em dezembro e já falaram que também vão diminuir a compra de títulos públicos, né, por parte do Banco Central, que no auge da pandemia o Banco Central americano ele comprava lá 120 bilhões de títulos públicos, então é 120 bilhões de dólares que está entrando na economia. Né, isso é uma política monetária expansionista também, além da taxa de juros estar baixa, ele também fazia isso. Ele vem reduzindo essa recompra de títulos públicos já faz algum tempo já, né? E agora ele falou que esse ano que vai acabar, né? Na reunião de janeiro ele falou que vai acabar em março, né? Ele já vem diminuindo bastante, mas aqui só para mostrar as expectativas, né? Vejam que aqui a galera esperava que não ia passar em 2022 de 0,75 a banda aqui de inflação, e a galera aqui já está achando que vai pelo menos vir aqui, a maioria, né, já tá aqui a mais de 0,75, né, entre 0,75 e 1% a inflação. E aqui no ano seguinte vai estar maior ainda, né? E no ano seguinte vai estar maior ainda, né, em 2024 maior. Só no longo prazo continua mais ou menos parecido e é normal sempre no longo prazo a tendência é a galera repetir o que estava achando antes, né? Difícil ter mudança. E aí a gente teve aqui agora em janeiro, né, o discurso do presidente do Banco Central, né, o Jerome Powell, e eu vou tentar sintetizar aqui algumas das coisas que ele falou, né, para ser mais breve, vou deixar o link aí na descrição da atividade, né, o link que ele fala essas paradas aí. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que né, ele sempre começa com esse papinho aí, né, de o objetivo do Banco Central é o máximo emprego e a estabilidade de preços para cumprir o que o Congresso Nacional incumbiu de tarefa para a gente, tudo mais. E aí nessa reunião ele falou que o comitê manteve 0,025, né, como já era esperado também, né, e que logo vai ter um aumento aí em março, né. O que preocupa bastante o mercado é que a galera agora não sabe se agora em março, né, entre dia 15 e 16 a reunião deles ali, se eles vão subir 0,25 pontos percentuais o limite da banda, né, da meta de juros, ou se eles vão subir em 0,5, né, que seria uma resposta mais enérgica, né, em relação ao combate à inflação, né. E lembrando, um termo que é comum da gente ouvir nesses cenários é o hawkish e dovish, né, quando ele é hawkish, né, que nem uma águia, né, falcão, assim, né, então ele é mais enérgico, né, ele usa mais medidas para combater logo a inflação. Então tem uma galera falando que ele vai ficar mais hawkish. E tem uma galera que fala que ele é muito dovish, que é em relação a tipo uma gaivota, assim, né, que ele é mais suave, ele fala, tipo, se preocupa mais com o emprego e maneira um pouco no tiro de canhão quando ele aumenta uma taxa de juros, né. Então o que mais que ele falou aí? Ele falou que ele vai reduzir a compra de títulos até
até zero, né, em março. Ele falou que a atividade econômica vem melhorando, muito por conta das pessoas já vacinadas e da redução do impacto da pandemia na economia, que está voltando tudo a melhorar. Ele fala que a política fiscal e monetária ajudaram a economia, e a economia está saudável, né? Está todo mundo andando já com as próprias pernas, né? E nesse semestre aqui, nesse primeiro semestre, primeiro quarto de ano aqui, pelo menos, a Omicron pode abaixar bastante, né? Que do mesmo jeito que ela cresceu rápido, ela vai diminuir rapidamente, e que os casos são mais leves, principalmente para as pessoas vacinadas, né? E ele tem visto que na frente lá vai vir um forte crescimento. Ele fala também que no mercado de trabalho, o mercado de trabalho está forte, né? Principalmente pelos dados de payroll que vieram aqui. Eu vou passar esses dados logo mais aqui para vocês. E ele falou que, né, diferente nessa reunião, nesse discurso, né, que rolou nos outros discursos, é que ele antes falava que sempre a economia estava voltando, mas não estava conseguindo pegar a população mais vulnerável, que era dos hispânicos e dos afrodescendentes, que lá nos Estados Unidos essa população estava com dificuldades. E ele falou que agora, mesmo esse pessoal está indo bem, né, e está voltando os empregos para eles, né? Boa parte das pessoas que não estão mais empregadas, ele falou que ele não usou exatamente esse termo, mas que pessoas que pararam de procurar emprego, né, como se fosse o desempregado desalentado, né, que ele para de procurar, e muito por conta dos efeitos ali da pandemia, né, por conta de medos do corona ou medos dos efeitos do corona. Ainda assim, ele menciona que a inflação ela está muito maior do que o alvo que eles têm de 2%, né, está mais de 6%. Ele antes, no meio da pandemia aqui, no meio do ano passado até, ele falava que a inflação era temporária, porque a inflação era mais uma inflação de custos do que de demanda, né, que as pessoas estavam ficando mais em casa, que as pessoas não estavam consumindo tanto, estavam economizando, então quem estava pressionando a inflação era a inflação de oferta. Muito por conta de semicondutores, muito por conta de preço dos containers de navio que servem para importar e exportar produtos, né? E principalmente o preço de petróleo estava subindo bastante. Só que o que acontece é que nas últimas reuniões ele já mudou bastante o discurso, falou que a inflação está aí, né? E teve efeitos, problemas maiores do que o esperado, né? Na cadeia de suprimentos de produtos e serviços, né? E isso acabou contaminando a inflação, né? Outro efeito que acabou acontecendo foi que houve um aumento de salário médio, né, e que também isso pode pressionar a demanda agregada, né, e pressionando assim os preços, né. Então essa inflação que antes era vista mais como uma inflação de oferta, agora está batendo como uma inflação de demanda também. Então por isso que eles estão aí tomando vão tomar medidas mais enérgicas, né, como subir juros e acabar com a recompra de títulos públicos, para fazer uma política agora contracionista, né, ou seja, puxar um pouco o freio da economia para que a inflação não saia de controle. Né? Ele termina falando que o melhor que ele pode fazer agora é puxar o freio da economia mesmo, né? Usar todas as ferramentas que ele tem, né, para conter a inflação, né, e conter o risco da inflação ela ser persistente. Né? Então, basicamente, o que eu tentei resumir aqui é mais ou menos isso. É claro que depois ele dá uma entrevista, fica mais uma hora falando com repórteres e tal. E aí, durante essa parte que ele fala com os repórteres, aí a gente vê que o mercado ficou mais assustado quando ele falou que pode ser que tenha mais do que 5 altas esse ano, né? Então, assim, às vezes ele pode estar dando um indicativo que ele vai fazer altas menores, mas vai fazer mais altas, né? Então o mercado ficou meio abalado aí, porque isso gera impactos, né, na economia global, né? Principalmente nas ações de tecnologias, né, que estão ali na Nasdaq, né? Então aqui para acrescentar nessa análise aqui os indicadores que eu trouxe. Primeiro é o PMI, né? O PMI é um tipo de índice em que ele sempre vai estar perto de 50. Se o indicador veio abaixo de 50, quer dizer que houve uma redução naquilo que está sendo analisado entre um período e outro. Se ele veio maior, que ele veio maior do que o período anterior. Então o que a gente tem aqui, ó, o índice de atividade
dos gerentes de compras, né, que é o composto de marketing, né? Então a gente vê aqui, ele está vindo aqui, ó, atual, né, acima de 50 em todos os últimos aqui, né? Então a gente pode ver por essa linha que desde ali de julho, agosto ali, ó, aqui é outubro, né? Então mais ou menos ali setembro de 2020, desde lá veio todo maior que 50. Então quer dizer que a economia lá, né, mês a mês está indo melhor do que o mês passado, né? Tá bombando lá. Eu não sei se o último mês aqui, nesse último dado desse de janeiro aqui, né, eu acho que de comecinho de fevereiro talvez tenha também, acho que é semanal esse dado. Então ele já veio um pouquinho menor, mas ainda assim acima de 50, né? Então refletindo que a economia realmente está andando com as próprias pernas, né? E que agora seria uma hora oportuna para puxar um pouco os juros ali para não perder o controle da inflação, porque isso aqui também pode causar inflação de demanda. Aqui um outro PMI, isso que agora é do PMI industrial, né? Então veja que o período da treta mesmo, ó, ele estava perto aqui dos 50 antes da pandemia, depois baixou aqui para 40 no auge da crise, mas aí depois do meio do ano de 2000, ele só se manteve acima de 50, né, e bastante alto, né, e que mostra que a atividade econômica retomou com força ali, né. Aí para a gente ilustrar esse problema na inflação, eu peguei aqui só um dos índices aqui de preço, né, que é o mais normalzão, né? Seria quase como o IPCA, esse índice de preços aqui para eles. E a gente pode ver que eles tinham uma inflação ali abaixo de 2% há muitos anos já, né? Eu não trouxe todos aqui, mas dá para a gente já ver só para essa miniatura aqui, já dá para ver que estava bem abaixo ali, pelo menos de 3 sempre esteve, né, nos últimos 3, 4 anos. E aí, em maio de 2021, ali, maio, abril, né, começou a ter um aumento exacerbado, né, por conta de problemas na cadeia de suprimentos, por conta da treta de container, alta de petróleo, até aquele navio lá que atolou lá no canal de Suez contribuiu para isso, né? Então, todos esses eventos em cadeia foi fazendo com que a inflação aumentasse. Ó. Hoje está perto de 6%, né, por esse índice aqui, que é um número bem alto para a economia americana, né? Aqui para o Brasil, se a gente tivesse 6%, a gente já está agradecendo, né, fazendo uma estátua aí para o Roberto Campos Neto, mas lá, aqui esse número é diferente, o patamar é diferente, né? Por conta de economias desenvolvidas, tem normalmente economias mais estáveis também, né? E aqui é o nível de emprego, né, que o Jerome Powell falou que estava indo muito bem. Então a gente pode ver que a economia americana, né, eu trouxe dados até aqui, eu não coloquei esses dados aqui de maio e abril do ano passado, né, do ano passado não, de 2000, porque esses dados realmente acabam estragando aqui o gráfico, porque fica uma coluna, né, um índice muito lá embaixo, assim, acaba não dá para ver nada direito isso aqui. Por quê? Porque aqui no auge da pandemia, né, quando a gente vê os efeitos da pandemia, de cara aqui a gente perdeu muitos empregos, né? Então perdeu mais de 20 mil empregos aqui, mas depois eles foram se recuperando, mas depois foi caindo. E o payroll aqui é como uma pesquisa, né, de, né, de quantas pessoas são empregadas, né, que eles fazem. E aqui sempre sai né, o que eles preveem que vai sair, né, e o que depois saiu, né? Então veja só o que aconteceu nos últimos meses, né, só para a gente entender. A gente estava aqui, ó, prevendo aqui em novembro que ia criar 500 mil empregos, a projeção era 550 e foi 210. Então a galera já fica meio assim, nossa, será que vai criar mesmo, tal? Criou abaixo do esperado. Então aqui achava que era 240, né? O prévio 240, achava que era 400, foi 200 quase, né? Então a galera já começava a se questionar, aí, será que tem que subir juros mesmo? Porque a economia está crescendo menos do que o esperado, né? Pelo menos a quantidade de trabalhos, né? Não o PIB, né? E aí nos últimos dois aqui, no último, quer dizer, né? A gente teve um dado que foi bastante significativo, que foi o quê? Isso aqui é um dado que sai um por mês, né? Vocês estão vendo aqui. Primeira sexta-feira, depois que sai um outro dado lá, se esse dado, o ADP. Se o ADP não sair na primeira sexta-feira, aí o payroll sai na próxima. E daí o que acontece? No último,
O que eles estavam esperando que era 150 mil empregos gerados e veio quase 3 vezes mais do que isso, né? 467. Isso mostra que a economia americana, né, pelo menos por esse último dado, ela está gerando emprego pra caramba. Né, e principalmente em janeiro, né, que já é um mês tradicionalmente positivo, mas gerou ainda mais do que se esperava. Então, que eles já podem ver com isso, que eles já podem realmente tirar os incentivos da política monetária e focar mais em controlar a inflação do que realmente ficar aqui estimulando os empregos, né, imprimindo dinheiro ou baixando juros. Então, a gente pode ver aqui, né, que esse último indicador, a projeção era 150 e atualmente ela foi de 467. E aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, né, o payroll, que é esse dado que eu falei, é que nem a PNAD, né? E o ADP, que é o outro dado que sai antes do payroll, é o tipo CAGED. Qual que é a diferença, né? Aqui, para a gente entender, a PNAD e o CAGED são coisas do Brasil, né? Mas eles têm a similaridade com o PNAD com o payroll e o CAGED com o ADP. O ADP e o CAGED, eles medem o desemprego fazendo a seguinte conta: quanto que foi o saldo de carteiras assinadas que foi feito naquele período. Então, em julho assinou tantas carteiras, né, o saldo, né, demitiu um monte, aumentou um monte e foi tanto. Já o payroll, igual ao PNAD, é uma pesquisa por amostra, né? Então os caras pegam lá, ligam para as pessoas e perguntam: você está desempregado? Fala: sim, faz quanto tempo? Faz mais de 3 meses? Se é mais de 3 meses, aí o cara está desempregado mesmo. Então ele entra para essa estatística aqui desempregado. Isso aqui é a diferença do payroll para o ADP, né? E historicamente vem diferente mesmo, e é normal isso, porque são pesquisas que pegam dados diferentes, né? Mas é o mesmo tópico, mas o modo de coletar os dados são diferentes, então acaba tendo essas discrepâncias, né? E, e outra coisa importante também, eles corrigiram ali, né, a estatística do payroll, né? Então, esse dado que a gente tinha aqui antes do payroll, ó, veja que estava ali, que criou em dezembro 299, na verdade foi 510. Eles corrigiram. E na mesma época saiu aqui a correção desses outros dados e veio o de janeiro muito maior do que o esperado. Então isso é um indicativo que a economia está indo muito melhor do que eles esperavam, né? Então a economia está crescendo, está gerando empregos e está tendo inflação. E como o objetivo do Banco Central de máximo emprego já está mais ou menos encaminhado, então ele já vê que é uma hora realmente de puxar o freio e subir ali o seu nível de juros. E aí, para ilustrar um pouco do efeito disso aqui, né? Esse gráfico é o gráfico do o DXY, que mostra o dólar contra todas as moedas do mundo. Então a gente pode ver que, né, 2014, 15 subiu bastante, ficou nesse patamar aqui. 2017 deu uma bambeada, veio para baixo aqui. Aqui na pandemia teve essa treta aqui, né? Começou, baixou bastante aqui no começo, né? E depois ele subiu bastante. E agora a gente vê que ele estava numa crescente de novo, né? Desde junho do ano passado até agora aqui. E agora parece que ele bateu aqui em cima, fez que ia passar, não passou, fez uma reversão. E ele pode, né, se diminuir desses 95 aqui, vir buscar aqui os 89, o que quer dizer que a moeda americana ficaria mais apreciada em relação às outras, né? Mais depreciada, né? Se ela sobe aqui, ela fica mais apreciada em relação aos outros. Então, e o jeito de olhar isso para o real, por exemplo, é o contrário. Então, se isso aqui cai, aí o real ficaria apreciado, e se isso aqui sobe, o real ficaria depreciado. O que é apreciado e depreciado? Se a gente tivesse num câmbio fixo, eu falaria desvalorizado ou valorizado. O que é, mas como é flutuante, a gente fala apreciado e depreciado. Isso está nos livros aí de macroeconomia, de, de economia internacional, e às vezes parece no jornal tudo valorizado, desvalorizado, é porque os caras estão falando errado para tentar simplificar para o povão entender que a moeda está valorizada ou desvalorizada, mas às vezes o que ele quer dizer é apreciado e depreciado. Então, isso é um indicativo de que cada candle desse aqui representa uma semana, né? Então, nas últimas 4 semanas a gente teve aqui
uma queda expressiva, o que pode fazer com que, né, a gente tenha mais moedas no mundo se apreciando, né? Ou seja, o dólar ficando mais barato, assim como no Brasil o dólar caiu já de 5,70 para 5,30 e pouco aí nos últimos dias, né? Então isso também pode ser um resultado de que alguns bancos centrais já estavam elevando juros por conta do Fed falar que ele ia elevar também, mas ainda está numa incerteza aqui, né? Ele tem tanta chance de vir para cá como vir para cá, né? A gente não, nosso trabalho aqui não é ficar fazendo previsão do futuro também, né? Mas a gente sabe que se passar desses 98 vai buscar um topinho aqui, né? E o efeito do aumento da taxa de juros para a economia brasileira em específico é que, né, se lá começa a subir bastante os juros, a galera vai trocar o risco do Brasil, né, pela certeza dos Estados Unidos, né? Nem todo mundo vai se falar, nossa, eu vou largar de comprar Petrobras, comprar um título público americano. Não, não é assim que funciona, mas é um efeito cadeia, um efeito em cadeia que vai acontecendo e vai fazendo com que parte do bolo de dinheiro vai para esses títulos, né? Muita gente tem que investir em renda fixa, às vezes porque controla um fundo de ações, um fundo de investimentos e tudo mais, né? E às vezes investe num título fixo para dar uma segurança, né? Para ter um colchão de liquidez ali, para aproveitar oportunidades e tudo mais. Né? Então, quando lá os Estados Unidos começam a subir juros, ele atrai dólar para lá. Assim como ele mantendo a taxa de juros baixo, ele faz com que mais pessoas busquem por risco. E para ilustrar isso aí, o que aconteceu nos últimos tempos, né? Esse aqui é um dado é um ETF do S&P 500, né? Isso aqui não reflete exatamente o preço do S&P 500, mas como é um ETF, vai mostrar bastante como que se comporta o ETF, né? Ou como que se comporta o índice de preço, o índice da bolsa aí que tem as 500 maiores empresas do Dow Jones. Então, isso aqui é o período da pandemia, né? Teve essa cacetada aqui para baixo, que perdeu bastante o valor, né? Então, só para a gente ver aqui de patamar, né? Saiu de 344, bateu 210 aqui, 220. Mas aí depois, já no final de 2021, né? Já estava aqui quase superando o período que tinha passado. E aí no último ano deu essa porrada aqui para cima. E no finalzinho ali do ano passado, né? Começou a cair. Né? Aqui foi quando o Fed começou a falar, ó, galera, tô achando que vou subir juros, tô achando que o negócio vai azedar para a inflação, então vamos ter que puxar um pouco a economia. E aí deu essa porrada aqui para baixo. E como eu falei, né, que a Nasdaq, as empresas de tecnologias, elas são mais afetadas por juros, porque elas também são mais dependentes de financiamento, né? E se o financiamento fica mais caro, ela acaba tendo problemas no seu valuation também. O valuation também é afetado pela alta de juros, né? Porque quando você quer saber o quanto vale uma empresa, você tem que colocar normalmente uma TMA ali. Né? Quanto vale essa empresa? É o quanto a mais valeria se tivesse investido em título público, por exemplo. E se o título público for mais caro, fica mais difícil de a gente falar, ó, essa TMA vale, essa empresa vale tanto, né? Porque o custo de oportunidade muda. Então, quando o governo começou, o Fed falou de subir juros, já estava essa treta aqui, a inflação estava batendo alta aqui em cima. Ele falou, ó, vou subir juros, caiu pra caralho. Mas isso aí tá tendo um movimento de volta agora, né? E só para ver os próximos capítulos também, para a gente ver o que vai acontecer, né? Um fator que ainda preocupa bastante é a questão da Rússia, né, com a Ucrânia. Se alguém pisar no pé do outro lá e começar uma treta, com certeza o negócio vai azedar para todo mundo, inclusive o Brasil, né? Ainda mais, puta, mencionei agora que eu vi uma notícia que o Bolsonaro foi lá trocar uma ideia com o Putin para fazer aliança militar, não sei o que, né? Não pode supor o pior, né? Mas também né, já passamos por muitas aí para saber que nada pode, a gente não pode duvidar de nada ali, que realmente quando você acha que o negócio está feio pode ficar pior, né? E aqui o último gráfico que eu queria mostrar é o dos títulos aqui, né? O penúltimo gráfico que eu vou mostrar, os títulos de 10 anos dos americanos, né? Então é o título mais seguro, mais negociado no mundo, né? Hoje, para vocês terem noção, a reserva brasileira, que tem em dólar aí, né? O nosso colchão de liquidez,
tá uma boa parte investido nisso aqui. E a gente pode ver aqui que ó, desde 94 por aí, ó, vem baixando numa tendência clara de queda, né? E aí quando veio a pandemia aqui, já estava numa tendência de queda e deu essa porrada para baixo, né? E agora eles estão vendo a inflação bater e começaram a subir ali as expectativas de quanto que vale a pena comprar um título, né? E hoje ela está ali em 1,94%, né? Isso é o que o cara ganha ao ano ao investir num título público americano, né? Você fala, puta, é pouco, né, cara? Porque se você pegar a inflação hoje está bem maior que isso, né? Mas considerando ali a inflação de longo prazo que vai se reduzir e tudo mais, né, ainda assim é uma escolha segura porque é o mais seguro do mundo. E tem coisas que você não pode perder de jeito nenhum, então tem que investir em coisas seguras, né? E, e só para a gente ver isso aqui num período mais curto, né? O mesmo dado, né? Só que é só esse pedacinho aqui, só esse recorte, só um zoom aqui, né? Então a gente pode ver que desde ali, ó, último fundo que a gente teve foi ali mais ou menos agosto, setembro de 2020. E aí então veio subindo, teve aqui uma correção e tal, mas agora já está, né, subindo a patamares mais elevados, justamente porque o Fed falou que vai subir a taxa, né, que é alvo ali da política monetária. Então é isso, galera. Espero que tenham aproveitado aí essa breve, esse breve panorama aí da economia americana. E nas próximas aulas a gente vai falar aí sobre como que isso pode afetar também a economia brasileira. Vamos falar aqui também dos dados aí da última ata do Copom, né? Espero que tenham aproveitado. Se tiver dúvidas, mande aí nos comentários. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima aula.